A gente vai para a mensagem de hoje, mas eu não poderia deixar de agradecer a você que está nos visitando. Hoje a gente vai para a quarta mensagem dessa série. Nós estamos aprendendo aqui que existe uma maneira de nós vivermos um estilo de vida. Um estilo de vida que vai nos aproximar de Deus e que vai também atrair a presença de Deus para mais perto da gente. Nós sabemos que existem pessoas que têm fé, que acreditam em Deus e que estão caminhando com Deus, mas existem pessoas que não apenas estão caminhando com Ele, mas que estão bem perto, que estão desfrutando daquilo que a gente chama de intimidade. Veja, com certeza, esse segundo grupo de pessoas fizeram a melhor escolha. Você pode passar a vida toda com Deus e não desfrutar daquilo que a gente só encontra na intimidade. E nós estamos aprendendo aqui esse estilo de vida. Algumas maneiras que a gente tem e que a gente pode se aproximar mais de Deus. Na primeira mensagem, nós vimos que, por exemplo, a humildade atrai a presença de Deus. Pessoas humildes, coração humilde, é um estilo de vida, veja, uma maneira que a gente pode viver com humildade, um coração quebrantado, isso atrai a presença de Deus. Vimos na segunda mensagem sobre oração. Veja, a oração vai nos levar para perto de Deus. É o momento em que você vai se aproximar de Deus. Pessoas que oram, pessoas que têm uma vida de oração, são pessoas que desfrutam da sua intimidade, da intimidade com o Pai. Na semana passada, na terceira mensagem, nós falamos sobre o arrependimento. Veja, se a humildade atrai Deus e a oração nos leva para perto de Deus, o arrependimento é o caminho de volta. É quando nós nos distanciamos, nos afastamos, talvez por conta de um pecado, de uma transgressão, um erro nosso. É o momento em que você vai e se distancia. Pelo arrependimento, você vai pegar o caminho de volta. Você se aproxima novamente. Você chega até a presença de Deus, confiando que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados e para nos receber, independentemente de como nós estamos. Se o nosso coração está sujo, se as nossas mãos estão sujas, nós podemos nos aproximar sem medo, na certeza de que Ele vai nos receber como um pai recebe um filho, de braços abertos. Hoje nós vamos para a quarta mensagem e o tema hoje é a perseverança. Como que a gente pode chegar mais perto de Deus? Pela perseverança. Eu queria rapidamente, mais uma vez, pedir a você, feche os seus olhos. Nós vamos orar, até porque nós acreditamos que não há como nós recebermos a palavra sem que o Espírito Santo nos ajude, iluminando a nossa mente e o nosso caminho. Senhor, que Tu possas, nesse momento, olhar para esse auditório. Olhe para nós, Pai. Eu preciso do Senhor. Assim como todos os meus irmãos que estão aqui, nós precisamos de Ti. Que Tu possas, através do Teu Santo Espírito, preparar os nossos corações. Queremos receber a Tua palavra e queremos que ela possa, de uma forma especial, não apenas ser guardada dentro de nós, mas que ela possa transformar a nossa vida. Fala conosco, ó Deus, é o que eu te peço.
em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Veja, nesse momento, eu peço a você que fique bem atento, que, se possível, a não ser por um motivo muito sério, que você não fique circulando, passeando ou saindo, indo para lá e para cá, a não ser que você precise. Se você precisar, é claro que você deve fazer isso. Eu não sei quantos aqui já atravessaram um momento da vida em que você pensou em jogar a sua toalha, em desistir. E quando eu falo em desistir, eu não estou falando de desistir das coisas simples e triviais. Eu estou falando de você pensar em desistir de algo que talvez nunca você tenha então ainda pensado em desistir. Mas as coisas foram apertando, as coisas foram se afunilando, e você então chega num determinado momento em que até mesmo aquilo que você nunca tinha pensado, agora você está pensando em jogar a toalha, em virar as costas e em desistir. Recentemente, eu estive visitando uma pessoa, um irmão aqui da nossa igreja, e ele trabalha numa empresa bem grande, onde há muitos funcionários. E ele está passando por um momento onde a empresa está cobrando muito, pelo menos do setor que ele trabalha, a área que ele está sendo muito cobrado. Uma pressão de todos os lados, e ele está passando aquele momento assim, muito difícil, da vida de um homem, da vida de uma mulher. Sabe aquele profissional que passa ali um momento muito difícil? E ele estava dizendo para mim: olha, pastor, já passou pela minha cabeça algumas vezes em pedir minhas contas, em pedir a minha baixa e sair e abandonar a minha carreira. E nós tivemos ali uma conversa, e foi uma conversa assim que no final nós oramos juntos. Foi uma conversa extremamente interessante, extremamente produtiva, e eu acredito que ele tenha recebido ali um alívio, um alento, e eu acredito que Deus ainda vai ajudá-lo, vai fortalecê-lo, e ele ainda vai continuar ainda por muitos anos naquela empresa. Alguns de vocês podem estar passando por isso. Não apenas na vida profissional, mas em outras áreas. Áreas importantes que, como eu disse, nesse momento estão para você dificuldades, obstáculos que estão muito difíceis. A palavra hoje é para você. É para todos que atravessam esses momentos. Mas antes de entrarmos e falarmos sobre perseverança, veja, a melhor definição bíblica para perseverança que eu encontrei foi essa. A melhor definição. Perseverança é o esforço contínuo para fazer ou alcançar algo, apesar das dificuldades, do fracasso, da oposição, com a ajuda de Deus. Veja, novamente, é o esforço contínuo para fazer ou alcançar algo, apesar das dificuldades, do fracasso, da oposição, com a ajuda de Deus. Você pode repetir essa última expressão? Com a ajuda de Deus. Isso. Veja, essa é a diferença de nós olharmos para a perseverança na perspectiva bíblica, na perspectiva cristã. Percebam? Você pode insistir, você pode se esforçar, e pode se esforçar muito com as suas
próprias forças. Isso é uma coisa. A outra coisa é você dedicar esforço, é você se dedicar mais, continuar, perseverar com a ajuda de Deus. Nós precisamos de Deus para perseverar. Nós vamos hoje falar sobre esse assunto na perspectiva bíblica. Nós precisamos de Deus para perseverar. O texto que eu escolhi foi Hebreus, capítulo 12. Eu quero ler com vocês os 3 primeiros versículos. Você vai encontrar o texto no esboço distribuído sobre os pontos. Você pode acompanhar no seu esboço, mas se for preciso, e eu até aconselho que você sempre abra a sua Bíblia e também acompanhe na sua Bíblia ou com a sua Bíblia aberta. Hebreus capítulo 12, os versos de 1 a 3, diz assim, a palavra nos diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande de nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Vamos dar uma olhada nessa passagem. Essa é uma passagem que, dentre tantas lições, ela nos ensina sobre esse assunto, a perseverança. Eu quero chamar a sua atenção, porque eu encontro nesse texto pelo menos 4 maneiras diferentes de como nós podemos, veja, envolver Deus nessa jornada de perseverança. Pelo menos 4 coisas aqui que estão envolvidas com a perseverança, que tem a ver com perseverança. Veja, primeira coisa, a gente aprende aqui nessa passagem que perseverar envolve engajamento. Engajamento com os outros. Engajamento com outras pessoas. Está aí a primeira coisa. Não há como a gente pensar nesse assunto na perspectiva bíblica sem a gente pensar em engajamento, em nós olharmos, nos engajarmos com outras pessoas, especialmente pessoas de fé. E aqui eu abro um parênteses, porque todas as vezes que você for falar de fé, ou for olhar a saúde da fé que uma outra pessoa tem, você tem que olhar pelo menos 2 coisas. Além da fé, você precisa olhar para coragem e para fidelidade. A gente encontra pessoas que dizem que têm fé, mas que são covardes. Com certeza, essa pessoa ela tem tudo menos fé. A fé dela não é saudável. Pessoas covardes não são pessoas de fé. Agora existe uma outra palavra, que é a palavra fidelidade. Não há como você separar fé de coragem, mas também não há como você separar fé de fidelidade. Então, pessoas de fé são pessoas corajosas e são pessoas comprometidas com a fidelidade. Nós precisamos, para perseverar, estar engajado com esse tipo de pessoa.
Todas as vezes que você se engaja de alguma forma com esse tipo de gente, isso vai trazer para você uma espécie de um combustível extra na sua jornada. Uma força extra para a sua jornada. A sua jornada está difícil, então quando você se engaja com pessoas de fé, que têm uma fé corajosa, que tem um compromisso com a fidelidade, você encontra nessa pessoa uma força extra para você superar as suas batalhas, as suas lutas. Por exemplo, não há como você olhar para o capítulo 12, que é o capítulo que a gente leu de Hebreus, sem passar pelo capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus, sem dúvida, é o capítulo mais conhecido desse livro. É o capítulo que a gente chama de a galeria da fé. Os heróis da fé. Você vai encontrar no capítulo 11 uma lista enorme de homens e também de mulheres, que são para nós um exemplo de fé. E todos os nomes que estão no capítulo 11, todas as pessoas que estão ali, têm uma história de vida extremamente difícil. Algumas dessas pessoas aqui foram torturadas. São homens de fé, mas que passaram por momentos difíceis, alguns até morreram. Mas mesmo debaixo de uma tortura, de uma perseguição e até mesmo diante da morte, veja, permaneceram firmes, não perderam, não abandonaram a fé, permaneceram firmes, foram perseverantes. A história dessas pessoas nos ensinam que com Deus nós temos tudo o que nós precisamos para enfrentar qualquer circunstância e qualquer condição difícil das nossas vidas. A importância de nós termos Deus na nossa jornada. E aí, quando a gente chega no capítulo 12, veja o que o autor nos diz. Ele vai falar, vocês viram a lista do capítulo 11? Ele vai dizer, vocês precisam se engajar com aquelas pessoas. Vocês precisam olhar para a vida daquelas pessoas. E não só para a vida delas, vocês precisam olhar para as pessoas que também estão em volta de vocês hoje e que têm uma história de fé semelhante a deles. Olha o que ele diz. No verso 1 ele diz assim, a gente leu, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O que ele está nos dizendo? Ele usa essa expressão nuvem de testemunhas, e ele está falando aqui de pessoas que são pessoas que estão diante dos nossos olhos, são pessoas visíveis e são pessoas invisíveis, como por exemplo, os nomes ali que estão no capítulo 11, que nós nunca vimos com os olhos, mas que nós conhecemos as histórias. Por exemplo, conhecemos a história de Abel, conhecemos a história de Abraão, a história de Abraão e Sara, a história de Moisés, conhecemos a história de Josué, dos juízes, conhecemos a história de Davi, conhecemos a história dos profetas, de muitos profetas. Então veja, o autor de Hebreus está colocando em palavras de uma forma, quando ele diz, nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunha, ou seja, ele está nos mostrando que a história dessas pessoas, o legado de fé que essas pessoas deixaram, servem para nós. Servem para nós. Porque se eles passaram por tempos difíceis e venceram,
nós também podemos passar por tempos difíceis e vencer. Se essas pessoas aqui passaram por perseguição e eles perseveraram, nós também podemos perseverar, mesmo diante das perseguições. Estamos rodeados, são muitos testemunhos. Se eles atravessaram o deserto e eles sobreviveram no deserto, nós também podemos olhar para a história de fé dessas pessoas e aprender com elas a passar e atravessar os nossos desertos e vencer. Então veja, a importância de nós estarmos familiarizados com essas histórias bíblicas. Às vezes nós olhamos para as nossas lutas e achamos que elas são apenas nossas. Às vezes nós olhamos para os momentos difíceis que a gente está passando e a gente acha que é só a gente que passa por um momento difícil. Mas aí você abre as Sagradas Escrituras e você vai encontrar que homens e mulheres que foram de muitas maneiras muito melhores do que nós no quesito fé, no quesito fidelidade, e que atravessaram também dificuldades, às vezes e muitas vezes maiores do que as nossas, e perseveraram e conseguiram. Então nós precisamos estar familiarizados. Isso é combustível para nós. Isso alimenta não apenas a nossa fé, mas fortalece os nossos pés na caminhada difícil da nossa jornada. Da nossa jornada. Uma das coisas que eu aprendi, e eu digo que eu precisei aprender porque a gente não nasce sabendo, eu aprendi a gostar de ler. Eu sempre digo que, quando eu estava na 7ª série, eu não levava nem caderno para a escola. Eu reprovei a 7ª série. Na 5ª eu fiquei em recuperação em 4 matérias, e na 6ª em mais 4. Na 7ª eu fiquei em 4 de novo, só que eu não aguentei. Aliás, a minha mãe não conseguiu me segurar, porque ela era professora da escola e eu acho que ela ficava segurando eu no conselho de classe. Reprovei a 7ª série. Até que veio uma virada de chave na minha vida, e eu aprendi a gostar de estudar, e mais do que isso, eu aprendi a gostar de ler, e eu gosto hoje muito de ler. Eu confesso que a minha vida mudou muito. Fiz um dos cursos mais difíceis de sair da UEM, que é o curso de Química Pura. Nós entramos em 42 alunos e nós saímos em apenas 7. Eu nunca levei uma dependência. Eu fui um dos melhores alunos da minha turma no seminário. Mas graças ao amor, à paixão que eu aprendi, que é a leitura. E veja, eu estou falando disso porque a leitura me ajudou não apenas na questão, eu diria, intelectual, mas principalmente na questão espiritual. Eu gosto muito de ler. E eu aprendi a ler com a caneta na mão, com a lapiseira na mão. Para mim, é como se a lapiseira fosse um terceiro olho meu. Eu não consigo ler se eu não estiver com a lapiseira anotando e rabiscando tudo. Eu acredito que o maior legado que eu vou deixar para os meus filhos e para a minha esposa, na verdade, não é as minhas histórias, mas são as anotações dos meus livros e das Bíblias que eu já concluí. Todas as anotações. Faço isso até hoje. Gosto muito de fazer isso. Uma das biografias preferidas que eu tive o prazer de ler foi a biografia do Winston Churchill. Foi primeiro-ministro da Inglaterra em um dos períodos mais difíceis daquela nação. E há uma imagem incrível que ele deixa na sua biografia. É um momento em que ele está em pé, diante dos escombros que estava ali a cidade de Londres.
Ele está andando com um megafone na mão, e era assim que era feita os programas de rádio, né? Ele está com um megafone na mão, e ele andando sobre os escombros. Os aviões alemães estavam sobrevoando a cidade de Londres para mais um bombardeio. O mundo estava perguntando se a Inglaterra sobreviveria ou não. E ele ali, debaixo daqueles aviões, caminhando pelos escombros, ele diz assim: o mundo está fazendo a pergunta errada. Não se trata de saber se a Inglaterra sobreviverá, porque nós sobreviveremos. A verdadeira pergunta é: como a Inglaterra vencerá? E venceremos. Venceremos apesar de todo o terror. Venceremos por mais duro e difícil que seja o caminho, pois sem vitória não há sobrevivência. E eu confesso que essa expressão marcou muito, não só a leitura daquele livro, mas a minha vida. Porque essa é a imagem que tem a ver com a gente. Veja a coragem desse líder. Eu vejo aqui, na verdade, uma declaração de fé. Para nós que servimos a Jesus Cristo, é isso. Nós não somos apenas sobreviventes. Nós não fomos chamados apenas para sobreviver, mas nós somos vencedores. Aliás, Paulo diz que nós somos mais do que vencedores. Então a vida não é sobre sobreviver. A vida é sobre o que é vencer. O que é vencer? Às vezes vencer não é você conseguir chegar em primeiro, mas às vezes vencer é você não desistir. E é isso. Ainda que a gente morra bombardeado, nós não vamos apenas ver as bombas caindo sobre nós. Nós vamos lutar, lutar, lutar. E ainda que a gente morra, mas nós venceremos. Porque vencer é isso. É não desistir. Venceremos essa guerra. Essa história é muito significativa. Veja, um testemunho para nós. Quando você lê um livro, você está tendo a oportunidade de conversar com alguém. Talvez uma das pessoas mais importantes que viveu na sua época, que já não está mais com nós, mas você tem ali um livro e você pode conversar com ele. E é o autor ensinando e passando para você a história. E muitas vezes uma história de fé e de coragem como a vida dele. Então nós temos a Bíblia, nós temos histórias, nós temos livros, e nós temos pessoas também. Pessoas que estão visíveis a nós. Há poucos dias atrás eu postei um stories no meu Instagram, de uma das visitas que eu recebi aqui na secretaria, no escritório, nosso irmão Nelson, que está atravessando e passando uma jornada difícil de um tratamento de um câncer. Ele estava tão esperançoso que no início agora do ano, entre dezembro e janeiro, ele ia tirar a sua bolsa de colonoscopia que ele colocou aqui. Ele estava esperançoso, e aí ele foi ao médico. E aí ele chegou no médico, e o médico disse: olha, seu Nelson, nós não vamos conseguir tirar a bolsa, porque o senhor ainda tem, nós encontramos aqui ainda um nódulo aqui que está perto do pulmão, e nós vamos precisar ainda tratar isso, seu Nelson. Eu fico imaginando a expectativa dele de concluir, e aí começa tudo de novo. E ele veio nos visitar, com um sorriso nos lábios, com uma fé inabalável no coração, dizendo assim, com palavras que entram não nos ouvidos, mas que destroem muitas vezes aquilo que está errado dentro de nós, a nossa incredulidade. E ele disse assim:
Mas vai dar certo, pastor. Eu estou confiante, pastor. Deus vai dar a vitória, pastor. Meu irmão, é a nossa nuvem de testemunha. São pessoas que nos inspiram. Nós precisamos de pessoas assim do nosso lado. Pessoas que olham para você quando você está pensando que os seus problemas são os maiores dessa vida. Nós precisamos de pessoas que olham para a gente e dizem: olha, vai dar certo. Tudo vai dar certo. Olha, aguenta firme. Deus está com a gente. E a gente ouve isso, irmãos. E a gente consegue o combustível que muitas vezes está nos faltando para nós não pararmos, para nós continuarmos. Engajamento. Histórias de fé, de coragem e de fidelidade que nos abençoa e que nos ajuda a perseverar. Segundo lugar, perseverar envolve deixar de lado tudo o que te atrasa e que te enfraquece. Veja, deixar de lado. Olhe para mim um pouquinho, termina de anotar e olhe aqui para mim. Veja, existem coisas que atrasam a sua vida. Existem coisas que te enfraquecem. Deixar de lado. Olha só, nós vamos no mesmo texto, a gente está no mesmo texto. Agora a parte B do versículo 1 diz assim: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Na verdade, o autor, ele está usando um verbo aqui que não é muito claro na língua portuguesa. Na linguagem NVI, ele está dizendo livremo-nos. Tem uma outra versão que diz desembaraçando-nos, na ideia de você se desembaraçar. São coisas que estão presas, estão embaraçando a gente. Tem uma outra tradução que fala exatamente isso, colocar de lado, coloque de lado. Só que a ideia, e eu digo porque, por isso que o português não extrai corretamente o sentido original aqui desse verbo. Porque no sentido original, esse verbo ele tem um senso de urgência. Não é apenas você se livrar, não é apenas você deixar de lado, mas é você fazer isso rápido, urgente. Eu não sei quantos já viram a figura daqueles mergulhadores que descem e que daí lá embaixo eles têm que desatar um nó ou desfazer um nó lá debaixo da água, e eles têm que fazer rápido. Por quê? Porque senão o ar acaba. A ideia original desse verbo aqui no grego é isso. A gente precisa se livrar, mas a gente precisa fazer isso com urgência, antes que a gente fique sem ar. Antes de acabar o nosso fôlego. Tira do seu caminho. Coloca de lado. E aí o autor fala de duas coisas. E eu chamo a sua atenção porque são duas coisas diferentes. Ele fala, primeiro, tira de lado aquilo que te atrapalha. E aí ele vai falar que a gente tem que tirar também de lado o pecado que nos envolve. Não é somente o pecado que nos envolve que a gente deve se preocupar. Existem coisas que a gente precisa se livrar delas. Não são pecados. Os pecados também, inclusive, sobre o pecado, se você não veio no domingo passado, eu convido você a ouvir, ou melhor, a assistir a mensagem do domingo passado, que foi sobre arrependimento, e a gente falou sobre pecado. Está lá no nosso canal do YouTube. Nós não vamos falar hoje sobre pecado. Mas é interessante que ele fala que existem coisas que nos atrapalham, que não são pecados. E aí, irmãos, eu não tenho tempo para isso, mas às vezes o que atrapalha a mim não é o que atrapalha a você.
O que eu preciso colocar de lado, às vezes não é o que você precisa colocar de lado. Você quer ver um exemplo? Para um mergulhador, o cilindro que ele carrega nas costas não é de ar, não é pesado. Agora imagine um corredor de maratona colocando um cilindro de um mergulhador nas costas para correr a maratona. Aquele cilindro vai ser pesado para o corredor. Vai atrapalhar a corrida dele. Agora, para o mergulhador, é um meio de sobrevivência. Ele não vai conseguir mergulhar sem aquele cilindro de ar comprimido nas costas. Ou seja, o que atrapalha a mim não é o que atrapalha você. E aí é importante nós fazermos uma autocrítica, uma análise. E veja, não assim, um dia eu vou ver. Não, com senso de urgência. Analise rapidamente, antes que acabe o seu ar, antes que você desista do que você não pode desistir. Veja o que está te atrapalhando e se afaste. E se afaste. Existem pessoas que precisariam se afastar um pouco da tecnologia. O celular é uma bênção para algumas pessoas, mas está atrapalhando outras pessoas. Talvez você precise se afastar um pouquinho do seu celular. Talvez você precise se afastar um pouco das suas redes sociais. Existem relacionamentos que são saudáveis para uns e que são tóxicos para outros. Talvez existam pessoas que estão enfraquecendo você. Eu chamo essas pessoas são pessoas boas, mas são pessoas que são esponjas secas. Você já viu essa expressão? Você conhece alguém que é esponja seca? Esponja seca, pega uma esponja, aquela de pia de banheiro, ou aquela que você tem no chuveiro da sua casa, pega uma esponja bem seca e coloca perto de uma poça de água assim que está na pia. Você coloca a esponja faz assim, ó. Ela chupa toda a água que está na pia. Ela estava seca. Existem pessoas que quando estão perto da gente, elas fazem assim, elas sugam, elas tiram da gente. E muitas vezes tira a nossa fé. São pessoas negativistas. São pessoas que não acreditam, que não confiam, que são pessoas que só nos colocam para baixo, que só criticam, que só apontam falhas, defeitos em tudo e em todos. Então veja, aquilo que nos atrapalha, a gente precisa aprender a se afastar daquilo que está nos enfraquecendo, que está nos levando a desistir, ou está nos ajudando a desistir, do que a gente não pode desistir. O pecado que nos envolve, se afaste rapidamente. Agora vamos para o terceiro ponto. Perseverar também envolve aceitar o processo e continuar mesmo quando for difícil. Aceitar o processo. Continuar mesmo quando for difícil. Isso é claro, né, irmãos? Você concorda comigo que não haveria necessidade de nós aprendermos sobre perseverança se não houvesse dificuldades? Concordam comigo, irmãos? Amém? Então veja, não há o porquê a gente suportar alguma coisa se tudo fosse fácil. E aí eu pergunto para você, tudo é fácil? Não. Olha o que nós temos no final do versículo 1. Ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. E aí eu acho
Eu acho maravilhosa essa expressão da Bíblia. Por quê? Porque na vida há uma corrida específica. Uma corrida proposta para cada um de nós. Para cada um de nós. E veja, a minha corrida é diferente do que a sua. Diga para quem está do seu lado, a minha corrida é diferente do que a sua. É uma corrida específica. O que a gente descobre? E essa expressão corrida aqui é na ideia de que a gente tem uma corrida, a gente tem um desafio, a gente tem uma luta, a gente tem uma batalha, a gente tem uma corrida, a gente tem algo, a gente tem que correr. A minha é diferente da sua, e a verdade é que na nossa pista de corrida tem dificuldades. E como eu disse, as minhas dificuldades são diferentes das suas, mas todos nós estamos correndo. Há irmãos nossos que estão passando por dificuldades na saúde. Há irmãos nossos que estão passando por uma dificuldade na vida financeira. Há irmãos nossos que estão passando dificuldades com os filhos. Outros estão passando, a corrida deles é uma dificuldade no casamento. Há outros que estão vivendo uma situação difícil, qualquer por aí, veja, e a gente precisa compreender isso. A vida cristã não se resume a conforto. Preste bem atenção, porque isso está muito hoje comum a gente associar vida cristã com conforto. E vida cristã não é conforto. As dificuldades fazem parte da vida daqueles que estão, inclusive, bem perto de Deus. Bem perto. Olhe para mim aqui. A impressão que eu tenho é que algumas pessoas, quando olham para Deus, enxergam Deus como se Deus estivesse lá do céu jogando taxinha na nossa pista. Como se Deus estivesse jogando taxinha, dizendo assim: deixa eu dificultar um pouco para ver se ele vai desistir. A impressão que eu tenho é que algumas pessoas enxergam Deus dessa forma, como se ele estivesse jogando taxinha, dizendo: deixa eu colocar um obstáculo agora, deixa agora eu... Veja, irmãos, Deus não está jogando taxinha. Aliás, Deus nunca faria isso. Agora a gente precisa entender que a gente vive em um mundo que é um mundo caído. Uma pista sem taxinha a gente só vai encontrar no céu. Aqui na terra nós não vamos e não precisamos esperar apenas conforto. Deus não está jogando taxinha, mas a verdade é que as taxinhas estão durante todo o percurso da nossa jornada aqui. E a gente precisa entender isso. Por quê? Porque se nós não tivermos isso muito claro, aí vai ficar difícil mesmo você perseverar. A gente precisa entender isso. Deus não está jogando taxinha, mas as taxinhas estão durante toda a nossa jornada. Inclusive, havia uma coroa de taxinha na cabeça do Cristo, que foi crucificado por nós. Os espinhos sempre fizeram parte dessa humanidade caída depois que o pecado entrou nela. E Deus está do nosso lado. Se você não entender que você está do lado de Deus, e de que Deus não é um adversário lançando taxinha, provando você, pesando a mão, como eu disse na semana passada, como se Ele quisesse
te prejudicar ou tirar você. Não, Ele está do seu lado. Ele sabe, aliás, o seu corpo foi marcado pelas aquelas lanças daqueles soldados. A sua cabeça foi cravada uma coroa de espinhos. Nas suas mãos foram cravados aqueles cravos. Nos seus pés, os seus pés foram cravados. A vida do Cristo é um exemplo de sofrimento. E nós vamos esperar conforto. Isso precisa ser compreendido por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente aprende sobre fé, mas a gente não aprende sobre sofrimento. A gente aprende sobre vencer, mas a gente não aprende a enfrentar os fracassos. A vitória faz parte do cristão? Faz. Mas o fracasso também faz parte da jornada de um cristão. Se a gente precisa e a gente sabe o que é vitória, o que é subir no pódio, a gente também sabe e precisa saber que nem sempre a gente vai alcançar o pódio. A gente aprende sobre amor, mas a gente não sabe enfrentar a oposição. A gente não sabe enfrentar a traição. A gente aprende a amar, que nós temos que amar, e isso é muito válido, mas a gente precisa aprender também a como nos comportar quando nós formos traídos, quando um opositor se levantar, quando um inimigo estiver na nossa frente, no nosso caminho. E aí? Então fé não pode ser apenas algo que sempre dá certo. A fé é um ingrediente que precisa estar na nossa vida quando as coisas não dão certo também. Essa fé triunfalista é a fé na fé, não a fé em Deus. Você está acreditando na sua fé. Eu vou vencer, eu tudo posso, eu consigo. É verdade, eu também tudo posso, mas naquele que me fortalece. Mas eu posso não apenas vencer, mas ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que os animais dos currais todos morram, ainda que a colheita falha, com tudo isso eu ainda me alegrarei no Deus da minha salvação. Consegue entender? A gente precisa entender isso, porque senão a gente não vai saber perseverar. Porque perseverança não é você permanecer na certeza de que você vai conseguir aquilo que você quer, mas ainda que você não consiga o que você quer, você vai continuar, você não vai parar. A gente aprende sobre milagre, e Deus é um Deus de milagre. Mas e quando o milagre não acontece? Deus deixou de ser Deus? A gente aprende a crer no milagre, mas a gente aprende, e precisa aliás aprender, a crer quando o milagre não acontece. Porque existem momentos na nossa vida em que os milagres não acontecerão. E Deus deixou de ser Deus. E aí você vai em alguns lugares e escuta da boca de pessoas que não conhecem, ou que interpretam totalmente equivocado, dizendo: ah, você não conseguiu porque a sua fé foi pequena. Onde é que está isso, meu irmão? Quem é que disse isso? Ah, você não foi curado. Ah, ele não foi curado porque está faltando fé. A fé não é apenas para mover a mão de Deus para fazer o que você quer. A fé é para te sustentar quando não acontece do seu jeito. E o fato de não acontecer do seu jeito não significa que não foi o melhor, porque Deus sabe o que é melhor. Há coisas, irmãos, que a gente precisa entender, porque isso vai nos ajudar a perseverar.
Sabe por que muitos não perseveram? Porque entendem errado. Eu vou ler novamente. Perseverança é o esforço contínuo para fazer ou alcançar algo, apesar das dificuldades, do fracasso, da oposição. De novo, apesar das dificuldades, apesar do fracasso, apesar da oposição, ou seja, apesar de tudo dar errado, eu vou continuar. Eu não vou parar. Eu vou continuar com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Com a ajuda de Deus. Eu queria ter tempo, mas no ponto número 4, a gente vê isso. Perseverar envolve manter a sua confiança em Jesus Cristo. Manter a sua confiança em Jesus Cristo. Olha só, o autor diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando-a com vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Nem desanimem. Meu irmão, eu quero concluir com a história dessa mulher, talvez uma das maiores missionárias do mundo moderno, Elisabeth Elliot. Só para que vocês saibam de uma forma resumida a história dela. Quando ela teve o seu bebê, e o seu bebê estava com apenas 10 meses, o seu esposo missionário, o Jim Elliot, foi com mais 4 missionários, com um hidroavião, em uma ilha lá no Equador, para evangelizar um povo, uma tribo indígena. Essa tribo era a tribo Auca. O esposo dela, com mais 4 missionários, pegaram um avião e desceram nas águas daquela ilha e desceram ali. E aquela tribo, veja, prenderam esses missionários e eles mataram brutalmente no mesmo dia, todos eles com lança. Todos eles. Eu não tenho tempo para contar tudo, mas essa mulher, ela tomou talvez uma das decisões mais marcantes da história missionária moderna. Ela decidiu permanecer lá no Equador. E ela, com a ajuda de algumas amigas, aprendeu a língua daquela tribo. E ela conseguiu, depois de aprender a língua, autorização, e foi até a ilha. E começou a trabalhar e evangelizar os índios. O cacique da tribo se converteu. Ganhou a confiança, a sua confiança. E junto com o cacique, ela continuou um estudo bíblico e evangelizou todos os índios. E todos eles receberam Jesus e entregaram seu coração para Jesus Cristo. Foi um dos trabalhos mais lindos. Ela foi autora de 24 livros. Tem filme gravado. Irmãos, algo maravilhoso. Ela morreu com 88 anos, com Alzheimer, lá nos Estados Unidos. Mas ela é uma história, um exemplo de história de fé, de perdão, de amor, de fidelidade. E mais do que isso, de perseverança. De perseverança. Sabe como os índios apelidaram ela? De Jicari. Era o apelido dela. Ela ficou conhecida depois, Jicari. Sabe por quê? Jicari significa, na língua daquela tribo, pica-pau. Pica-pau. Aquele toco duro, o
passarinho ali com o bico. Talvez uma das frases mais maravilhosas dela foi a seguinte: quando a vida for dura e você não souber o que fazer, apenas faça a próxima coisa. E eu encerraria dizendo: faça a próxima coisa confiando em Jesus. Quando você não souber o que fazer, faz a próxima coisa. Dá mais um passo, mais uma bicada. Ah, pastor, mas está duro. Mais uma bicada, mais um passo, confiando em Jesus. Confiando em Jesus. Está dando tudo errado, mais um passo, confiando em Jesus. Veja, irmãos, é isso. Perseverar é você não soltar as mãos de Jesus. Perseverar é isso. Não solte as mãos de Jesus. Está dando certo? Não solte as mãos de Jesus. Está dando tudo errado? Não solte as mãos de Jesus. Jesus curou você? Não solte as mãos de Jesus. Jesus não curou? Não solte as mãos de Jesus. Está tudo tranquilo? Não solte as mãos de Jesus. Está passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida? Segura mais forte e não solte das mãos de Jesus. Isso é confiança. Isso é perseverança. Isso vai te deixar sempre perto daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. E ainda que ele não faça o que você quer, ele vai te levar para onde você precisa. E ainda que você não chegue aonde você está esperando, você vai chegar onde ele quer. E o que ele quer é infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele é perfeito, maravilhoso. Não solte as mãos de Jesus. Vamos ficar em pé? Coloque a sua mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Se você não soltar das mãos de Jesus, você nunca vai se afastar dos planos que Ele tem para a sua vida. Você precisa perseverar na caminhada. Quem sabe você vai ver alguma coisa brilhando à sua direita e você vai ser tentado a sair do caminho para ir atrás daquilo que está brilhando. Se você estiver com as suas mãos segurando em Jesus, você vai continuar no caminho, porque Ele não vai deixar você sair. Encantado com aquilo que está brilhando, você não vai se afastar. Você vai perseverar, entende? Perseverar. Não solta das mãos de Jesus. Jesus nunca vai sair do caminho. Se você estiver segurando nas mãos, estiver perto dele, perto. É isso que você precisa. Perseverar é você permanecer perto, segurando nas mãos sempre. Senhor, que essa palavra possa abençoar a vida daqueles que estão aqui, Pai. Especialmente a vida daqueles que estão pensando em jogar sua toalha. Aqueles, Pai, que talvez já julgaram e agora estão pensando em recolher de volta, em começar e recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. A gente aprendeu sobre o arrependimento, que essa palavra traga também arrependimento aos corações e que os teus filhos possam voltar para perto. Aqueles que estão aqui, Pai, que o Senhor possa nos ajudar a sempre segurar nas tuas mãos. Diante das tempestades, que a gente não solte das tuas mãos. Que a gente não tire os olhos do Senhor. Que nos desertos da vida a gente não solte das tuas mãos e que a gente não tire os olhos do Senhor. Que a gente não se distraia, ó Deus, que nada, ó Deus, venha nos enfraquecer ou nos atrapalhar. E se há alguma coisa nos atrapalhando, que a gente possa hoje se livrar delas. Nós queremos, ó Deus, com essa palavra reconhecer que a gente pode, Pai, perder tudo nessa vida, mas que a gente não perca o Senhor de vista.
Muitas coisas a gente pode, ó Deus, perder, as pessoas podem tirar e roubar das nossas mãos, mas que as nossas mãos nunca percam as tuas mãos. Estenda, Pai, as tuas mãos, e que a gente possa segurar firme, para nunca mais soltar. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar, a continuar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus?